citei a bengala, ela existe no mundo espiritual uma versão fluídica da que existe aqui. Só que isso, Kardec e os espíritos lá no Livro dos Médiuns vão dizer que não é assim. Eles vão dizer, o Espírito São Luís vai dizer, lá no capítulo do Livro dos Médiuns, que não é assim. Aí ele vai mostrar que a forma é o espírito que deu. E quando o espírito deixa de pensar, a forma se desfaz. Por exemplo, essa caneca aqui, se eu deixar ela aqui em cima da mesa e viajar para o Japão, essa caneca vai ficar aqui. Ela tem existência própria, além de mim. Os objetos que os espíritos têm aparecem no mundo espiritual não têm existência própria. Tanto que se eu parar de pensar, não tem mais o objeto. Então, isso é só raciocinar, é por isso que não pode ter casa no mundo espiritual. Porque imagina que a pessoa que construiu a casa, a hora que ela parasse de pensar na casa, eu estava sem casa. Não tem mais casa. Daí eles dizem o seguinte: não, mas é que quem pensa isso são os grandes espíritos superiores. Isso é mais tolo ainda. Porque como é que um espírito altamente evoluído vai ficar pensando numa coisa só? Isso é retrogradação da alma. Eu fico pensando numa coisa só, nunca mais penso em nada, eu congelo. Então o raciocínio deles é assim, tem livros assim. E o pessoal me manda, né? Tem livros que diz, olha o sofisma. Onde é que está o sofisma? O espírito pode criar um objeto, logo ele pode criar uma cidade, logo ele pode criar um planeta. Esse logo que está errado, porque não é assim. Não é assim. Sem falar na questão da confusão, né? Porque imagina lá, a gente está na mesma cidade espiritual. Eu penso e crio uma coisa, tu pensa e cria outra. Mas daí como é que funciona quando as nossas criações se cruzam? Elas se desfazem, como é que funciona? Eu penso numa casa maior que a tua, invado o teu terreno e desfaço a tua casa, mas então tem guerra de pensamento. Olha onde é que eu vou parar quando eu começo a pensar nisso. Então as pessoas pegam algo que está em Kardec, ignoram uma parte, fazem o sofisma e criam uma teoria gigante. Não, tem uma cidade no mundo espiritual. Para quê? Aliás, esse é um outro argumento que a gente usa, né? Para quê? Aí tem um pessoal que já me disse assim, mas tem que ter alguma coisa. Sim, tem. Mas a gente não sabe. A resposta do espiritismo não é que não tenha nada. É um vazio absoluto, não tem nada. Não, algo tem, mas eu não sei o que é. O que eu sei é que não pode ser como é aqui, isso eu sei. Usando a lógica, os fatos, usando a teoria kardeciana. Percebe? Passo para ti. Não, exatamente, é esse, né? O comentário aí do Alex, ele faz esse comentário aí. Se você quer ler aí, você quer que eu leia? Até mesmo porque se existisse tudo que o movimento espírita traz, não teria lógica da sabedoria de Deus atribuir vida na materialidade. Sim, para que a gente encarnaria? Aqui é outro argumento. Aqui é um outro argumento que é um problemão para eles, né? Porque se tem tudo lá, para que eu encarno? Já tem tudo lá, não precisa encarnar. Tem esquecimento, tem vida material, tem doença, tem problema. Para que eu vou encarnar? Exatamente. E o Luciano faz esse comentário aqui, porque assim, gente, uma vez que a gente começa a estudar o livro dos médiuns e você vai estudar o laboratório do mundo invisível, a todo momento os espíritos vão usar o termo aparência. E é esse aqui que o Luciano está dizendo. É apenas uma aparência. Uma aparência não tem nada de real, do ponto de vista de ser o funcional, né? Agora, mas o espírito acredita que aquilo ele tem necessidade. Sim, mas porque ele está no estado de perturbação, pela sua ignorância. Mas logo que passa esse período, aquilo ali deixa de existir para ele.
É porque é aquela confusão que ele faz enquanto está nesse período. Acho que, Michel, mas que queira fazer algum comentário, fique à vontade. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que a gente já vem tratando bem isso, né? Mas a gente precisa saber separar, a gente precisa saber refletir. A chave da coisa é saber refletir bem o que Kardec está dizendo. E a gente tem que parar com uma mania que é de ficar botando vírgula e dando sequência ao que a obra de Kardec falou. A gente não se estuda ciência assim. Porque uma coisa parece. Eu olho assim, ó, parece que esse raciocínio continua o que está na obra, mas parece. Cuidado. Porque a gente fica acrescentando vírgula e continuando a frase, né? Vírgula, mas ciência não é assim. Há vários momentos, isso é muito importante, há vários momentos em que Kardec se depara com alguns fenômenos que parecem contradizer a teoria que até então ele havia estabelecido. Várias vezes. Mas, como Kardec era um bom cientista, só porque apareceu alguns fenômenos contradizendo, eu já vou mudar a teoria? Não! Não, eu tenho que tentar entender por que esses fenômenos estão aparentemente contradizendo o que eu tenho. Aí várias vezes, aí ele vai e começa a questionar o espírito, pede ajuda para os superiores, aí eles esclarecem, não, é que aqui nesse caso, assim, assim, assim. Ah, então não muda a teoria. Eu não posso mudar uma teoria científica assim, ó, ao bel prazer, como o pessoal acha que é. Não, aí vem o espírito e disse uma coisa, eu mudo, Kardec. Aí vem o outro depois desse espírito, eu mudo o que esse espírito disse, mudo. Não é assim que funciona. Então tem vários, tem um exemplo do espírito que. Agora eu não gosto disso de citar sem lembrar, né? Mas tem um espírito que ele pensa que ele sonhou no mundo espiritual. E aí fica como é que o espírito vai sonhar no mundo espiritual? Porque eu não posso deixar um perispírito de um lugar, sair com outro perispírito e para um lugar. Aí Kardec vai aprofundar e vai descobrir com os espíritos que ele não saiu de lugar nenhum. Era algo que estava na cabeça dele só. Que os espíritos estavam ali induzindo. Aí, então o espírito não saiu. Mas ele achou que tinha saído. Então eu não posso mudar a teoria porque vem um espírito e diz que é diferente. Ah, mas o espírito veio e diz que tem pulmão. E tem gente que me manda, Laura, números, eu acho muito curioso. O pessoal me manda números de obras e médiums que confirmaram André Luiz. O pessoal acha que é voto, é por voto. O pessoal acha que ciência é democracia, é por voto. A gente vota quanto mais. Vamos fazer aqui uma votação. Se tiver 1000 votos dizendo que tem pulmão no perispírito, então tem. O pessoal acha que é assim. Sabe por quê, Lauro? Porque o pessoal não entendeu o item da universalidade. Elas acham que é número. Mas pode ser 1 milhão de espíritos falando, não interessa. Não interessa. A universalidade, a questão do número, ela é secundária. O pessoal lê com pressa lá o evangelho, não vê que está lá. O primeiro critério é da razão e da ciência já estabelecida. O pessoal não lê esse trecho. Então, se não é racional, pode vir 1 milhão de espíritos dizer. Pode vir 1 bilhão de espíritos dizer. Por exemplo, vem 1 bilhão de espíritos dizer que não há reencarnação. Não interessa. Há reencarnação. O meu critério não pode ser número. O pessoal diz assim, não, porque depois de Kardec teve 100 e tantos médiums que não se conheciam, que eram de locais diferentes, que confirmaram. Balela. Podia ser 1000, 1 bilhão. Entrou em contradição. Então as pessoas confundem isso, né? O pessoal fica me mandando obra aí. Mas não é assim, né? É não entender. É aquela coisa, a pessoa não entende direito. Kardec já devia ficar anos estudando Kardec. Mas a pessoa ela estuda mal e ela já quer modificar, ela já quer acrescentar, ela já quer ser a doutora na coisa. Aí não dá, aí não